Então, hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito de Machine Learning, tá certo? Características, oportunidades e desafios. Eu sou professor da FURG, né? Trabalho no Laboratório de Controle de Processos Químicos, que é o LACOPC, e esse laboratório eu ministro aulas para os cursos de Engenharia Química e Engenharia Bioquímica, que são os cursos que têm aula de instrumentação e controle dentro da Escola de Química e Alimentos. Então, antes de mais nada, eu quero fazer uma agenda da apresentação. Nós vamos falar um pouco a respeito de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, e vamos deixar claro quais são as diferenças. Para isso, nós vamos precisar falar um pouco a respeito das características da inteligência artificial, tá certo? E isso vai nos remeter a quais seriam algumas das muitas possibilidades de uso da inteligência artificial, ou das inteligências artificiais, nas engenharias da área bio, engenharia de biotecnologia, engenharia bioquímica, engenharia de bioprocessos, na engenharia química e também na engenharia de alimentos, né? Um dos motivos de que existe todo esse frenesi a respeito do assunto é a chegada da ferramenta do ChatGPT. O ChatGPT, ele veio de sopetão e mudou muito o panorama das coisas com respeito ao interesse das pessoas em inteligência artificial, né? Principalmente dos usuários finais. E nós vamos falar um pouco do ChatGPT e dos seus usos. Depois, eu vou trazer uma proposta de chamada para ação, de call to action, tá certo? Para quem tiver mais interesse em se aprofundar no assunto, e fazer um rápido fechamento, né? Bom, então, o que é inteligência artificial? Né? Sempre importante a gente começar definindo, né, o que é aquilo que a gente vai tratar, né? Então, inteligência artificial é uma área da ciência da computação que busca desenvolver algoritmos e sistemas que possam executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões, resolução de problemas, entre outras. Essa definição foi dada pelo ChatGPT quando eu pedi para ele, certo? Então, depois, quando a gente falar como foi o treinamento dele, vai ficar claro por que ele sabe esse tipo de assunto. Ok? Bom, então a gente tem alguns exemplos que já fazem parte do nosso cotidiano há muitos anos de aplicações de inteligência artificial. Então, aquela mais corriqueira é o uso dos assistentes virtuais, né? Que são sistemas como a Siri, da Apple, a Alexa, da Amazon, ou, né, o assistente de voz do Google, né? Que usam inteligência artificial para entender os comandos de voz que nós damos e executar tarefas, né? Como fazer chamadas ou definir alarmes, né? Então, isso já faz parte do cotidiano, né, de todos que têm smartphone, né? Uma outra aplicação da inteligência artificial que já faz parte do cotidiano é o reconhecimento de imagens, né? A inteligência artificial é usada para identificar objetos e imagens. Inclusive, a gente tem aquele aplicativo do Android chamado Google Lens, que permite a gente reconhecer objetos, reconhecer locais, fazer reconhecimento óptico de caracteres, né? Então, isso já faz parte do cotidiano das pessoas. E essas ferramentas de reconhecimento de imagens, elas são muito úteis em aplicações, por exemplo, de segurança, para reconhecimento de pessoas, de rosto, né? E para ajudar pessoas com deficiência visual, né? De novo, isso aqui quem me deu foi o ChatGPT. Uma das aplicações que provoca mais surpresa e que é uma das mais polêmicas são os carros autônomos, né? Os carros da Tesla, por exemplo, né? E outras empresas que também têm carros autônomos. Então, essa IA, então, ela é usada nos carros para controlá-los a partir das informações das câmeras e sensores e fazer a dirigibilidade do carro sem motorista. E também é muito importante um outro exemplo, que são as análises de dados, né?
A IA ela é usada para analisar grandes quantidades de dados e encontrar padrões, né, que possam ser úteis em aplicações como marketing, como previsão de demanda, como análise de crédito, como segurança de crédito, por exemplo. Né? É comum, às vezes, as pessoas receberem notificação da sua gerência que houve um uso indevido da conta através de uma ferramenta de inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, então, ela pode ser dividida em 7 sub-áreas. Toda classificação ela é arbitrária, tá? Então, essa classificação aqui é de acordo com essa associação aqui, a Associação para Avanço da Inteligência Artificial. Então, nós teríamos a área de Machine Learning, Data Mining e Big Data, planejamento automatizado, parte de representação do conhecimento, simbólico ou não, raciocínio, que pode ser probabilístico, fuzzy ou não, processamento de linguagem natural, que tem surpreendido muitos usuários finais, robótica também é considerada uma das áreas da inteligência artificial, né? E sistemas de agentes e multiagentes, né? São as áreas. O que acontece? O objetivo aqui não é dar aula de inteligência artificial, é simplesmente introduzir alguns conceitos, mas a principal ideia que eu quero passar é que o termo inteligência artificial, que foi cunhado lá nos anos 40, 50, e depois eu vou mostrar uma timeline, ele hoje em dia ele é muito usado pela mídia e por leigos. O termo mais correto de ser usado é machine learning, tá certo? Ou seja, o aprendizado de máquina. O machine learning ele teve um crescimento exponencial depois que técnicas diferenciadas, e eu vou falar a respeito dessas técnicas, de treinamento de redes neurais, foram criadas, que é o que a gente conhece como aprendizado profundo, deep learning. Né? Dentro da inteligência artificial, a partir do momento em que começou a ocorrer o processamento de linguagem natural, né, com análise semântica, começou a ser possível a geração de texto, ou seja, os chatbots. Então, muitas vezes nós somos atendidos por chatbots, né, em serviços de WhatsApp, Facebook, né, atendimento ao cliente, com resposta às questões. Uma das etapas mais importantes do processamento natural de linguagem é a extração de conteúdo, né, que vai permitir esse processamento a partir da informação dada pelo usuário. Né. Uma outra aplicação muito importante, todos nós usamos nos nossos assistentes de voz, é a reconhecimento de fala, né, que pode ser nos dois sentidos, tanto fala para texto. Então, se eu quero digitar um texto, por exemplo, a aplicação vai fazer esse tipo de reconhecimento, ou seja, vai transformar minha fala em texto. Ou o contrário, né? A voz sintetizada, né? Ou seja, eu dou um texto e a aplicação sintetiza essa voz. Essa aplicação, por exemplo, texto para fala, isso aqui já é muito antigo. Tá? Isso aqui existia um software da IBM em 1998 que fazia texto para fala. Certo? Então, nós estamos falando aí de 25 anos. Isso aqui não é uma coisa nova. E, por fim, eu não quero falar de planejamento nem de robótica, que não é o objetivo, mas cabe falar a respeito de inteligência artificial, desculpa, em processamento de visão, né? Tanto no que se chama de visão de máquina, que seria a máquina poder reconhecer objetos, principalmente com o intuito de aplicação robótica, né? E reconhecimento de imagens, para fins os mais variados possíveis, né? Então, só para dar um exemplo, se eu tenho um robô que vai colher uma maçã, esse robô que vai colher uma maçã, numa plantação de maçãs, precisa reconhecer o fruto para poder fazer a colheita. Então, isso implica necessariamente que esse robô que faz colheita de maçã vai ter processamento de imagens. Né? Bom, depois do que, cabe a gente se perguntar por que nós estamos falando a respeito de inteligência artificial. Né? E para poder explicar o porquê, eu vou usar
uma estratégia de trazer a curva do hype de Gartner. A Gartner é uma empresa de consultoria da área de tecnologia que foi fundada, obviamente, por um senhor chamado Gartner, e ela tem anuários que depois passaram a ser semestralizados a respeito da evolução das tecnologias. Então, ela tem vários grafos, várias formas de expressão gráfica de informação, né? Uma delas é esse gráfico aqui, que é a chamada curva do hype. Então, o que se tem nessa curva aqui? Eu vou explicar a curva para depois mostrar como é que está essa curva agora. Nós temos no eixo dos Y as expectativas dos usuários e no eixo X nós temos o tempo. Tá certo? Então, quando uma tecnologia ela dispara, ou seja, quando ela se dá o gatilho nela, quando ela começa a entrar num ramo de usuários, né, um grupo de pessoas promove o que a gente conhece como efeito de hype. Né? Então, rapidamente, aquela tecnologia vira a palavra da moda, né? A buzzword. Né? Depois de uma determinada altura, depois de um determinado tempo, que varia para cada tipo de tecnologia, as tecnologias caem no chamado Vale da Decepção. O Vale da Decepção está associado ao fato de que as pessoas tinham uma expectativa e essa tecnologia não cumpriu a expectativa que essas pessoas tinham. Tá certo? Então, é o chamado Vale da Decepção. Com o passar do tempo, à medida que a tecnologia fica mais madura e as pessoas ficam mais maduras com respeito ao uso da tecnologia, ou seja, as pessoas começam a aceitar aquilo quais são os limites da tecnologia, se chega a um patamar onde há uma estabilização, um platô aqui. Tá certo? Por que eu trouxe essa curva para explicar o porquê das IAs? Bom, essa aqui é a curva do hype para 2022, mais especificamente, como estava em julho de 2022. As bolinhas representam quanto tempo até o platô. Tá certo? Então, aqui está meio pequeno, está ruim de ver, mas a tecnologia que está associada com o ChatGPT, ela está aqui, ó. É essa bolinha aqui, tá certo? Ou seja, ela não tinha alcançado nem o máximo do hype ainda. A palavra ChatGPT não está aqui, porque isso aqui é de julho de 2022, e nós sabemos que a data importante para a colocação do acesso ao público, né, os usuários, da ferramenta, na forma do chat, como a gente conhece, foi novembro de 2022. Então, observem que, dentro da previsão, se espera que a tecnologia de resposta generativa leve de 5 a 10 anos para alcançar um platô. Então, a gente sabe que, com respeito à questão específica do ChatGPT, houve uma velocidade absurdamente maior. E para mostrar essa velocidade, eu fui no Google Trends e coloquei a palavra-chave ChatGPT, que ficou em azul. Então, no eixo dos X aqui eu tenho tempo, e nos eixos dos Y eu tenho interesse. Interesse, tá certo? Esse interesse, o Google não faz muita questão de expressar qual o significado desse interesse, tá? Então, para fins de comparação, eu fui lá e coloquei o buscador da Microsoft, o Bing, por exemplo, que a gente sabe que é muito menos usado do que o Google, porque se eu colocasse o Google à escala, o Google ia estourar a escala, tá certo? Então, eu coloquei Bing. Então, a gente pode ver que aqui, ó, em novembro, né, mais especificamente por volta de final de novembro de 2022, começou a ser muito procurado de forma repetitiva o ChatGPT. Isso provocou uma reação, e o Google, que era o líder em pesquisa, né, e continua sendo o líder em pesquisa em inteligência artificial, tomou a atitude de colocar o Bard, que vai ser a ferramenta de
a concorrer com o ChatGPT, numa propaganda, numa reunião que aconteceu lá em início de fevereiro em Paris, que é essa data aqui. Então a gente pode ver que na curva anterior não havia como existir o ChatGPT, porque essa curva é de julho de 2022 e ela não foi atualizada ainda na sua versão gratuita. E a gente está falando de uma tecnologia que aí tem 3 meses na nossa mão, tá certo? E foi a tecnologia que mais rapidamente alcançou milhões de usuários do mundo, tá certo? Um dos motivos da gente estar falando a respeito de inteligência artificial é exatamente o ChatGPT, para mostrar qual é o tamanho do hype que a gente tem a respeito desse assunto, né? Interessante que quando eu comparo OpenAI com, que é a curva amarela, né, com o próprio ChatGPT, a criatura é muito maior do que o criador, né? Vocês podem ver que é muito mais interesse dos usuários a respeito de usar do que conhecer a história da empresa que criou o ChatGPT. Bom, a OpenAI, então, não é nova. Ela foi fundada em setembro de 2015 para desenvolver pesquisas e produtos de inteligência artificial. Os investidores anjo que aportaram dinheiro para criar a OpenAI foram Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, Reid Hoffman, Jessica Livingston. E a OpenAI tem sede em São Francisco. Hoje em dia, por uma questão de conflito de interesses, Elon Musk se retirou do board da empresa. Tá certo? Elon Musk não faz parte do board da empresa. Por quê? Por causa que a inteligência artificial dos carros da Tesla teria conflito com as ferramentas de inteligência artificial da OpenAI. Inclusive, quem acompanha o Twitter do Elon Musk sabe que ele é um crítico ferrenho a algumas das respostas que o ChatGPT produz por causa do tipo de viés que foi usado no treinamento do ChatGPT, né? Muito mais importante do que os investidores anjo, claro que sem dinheiro não se faz nada, mas as cabeças por trás são tão ou mais importantes quanto o dinheiro. O capital intelectual ele é muito importante. Por isso que eu trouxe aqui o líder de pesquisa do grupo de desenvolvimento do OpenAI, que é o Ilya Sutskever, tá certo? Que ele é cofundador e cientista-chefe da OpenAI, tá certo? Trabalhando nas áreas de machine learning, redes neurais, inteligência artificial e assim por diante. Bom, como a gente está no meio acadêmico, é muito comum a gente fazer a especulação a respeito da produção científica dos colegas, né? Quando a gente vai fazer essa especulação a respeito da produção científica do Ilya, o que a gente observa no Google Scholar? A gente observa que ele tem um número absurdo de citações, quase 320 mil, já deve ter passado essa altura, né, de 320 mil, desde 2018. Então, nós estamos falando aí que em menos de 5 anos, né, ele teve 320 mil citações. Para a gente ter uma ideia do tamanho, da importância do trabalho do Ilya para fins do campo do machine learning, né? Só que é o seguinte, inteligência artificial não é um assunto novo, tá? Na realidade, nesse ano de 2023 aí, a inteligência artificial ela está completando 80 anos. Porque foi no trabalho de McLeish e Pitts, num artigo chamado A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, que se criou o conceito, o modelo matemático do modelo de rede de neurônio artificial, tá certo? Modelo de neurônio artificial, que faz parte da ideia das redes neurais, né? Bom, eu cortei muitos pedaços dessa linha temporal, mas é importante a gente se dar conta que até mais ou menos final da década de 70, a pesquisa em redes neurais ela ficou em stand-by, ela diminuiu, devido à falta de recursos computacionais. Porque se sabia que havia necessidade de usar múltiplas camadas das redes neurais, mas não se tinha recursos computacionais suficientes para poder fazer esse treinamento dessas redes neurais.
Quando é que foi que o assunto voltou a ser mais usado? A partir dos anos 90, quando os computadores passaram a ter muito mais poder computacional, principalmente a partir do uso de novas arquiteturas de hardware e novas técnicas de treinamento, tá? As aplicações começaram a ser mais cotidianas, né? Bom, eu, como o Felipe falou, trabalho com controle e automação de processos, e a minha experiência começou em 1997 na Unicamp. Então, observem que, mais ou menos, bate com a época, né, que nós estamos falando que passou a haver poder computacional para lidar com redes neurais. Nos anos da década de 2010, com o advento das placas gráficas de jogos, né, que são aceleradas através das GPUs, né? Então, aquela placa gráfica do joguinho, né, que muita gente acha que não tem aplicação séria, mas a gente sabe que tem aplicação séria, passou a ser usada para fins de aceleração dos treinamentos das redes neurais. E com o uso dessa aceleração das GPUs, passou a ser possível muito mais tarefas, incluindo reconhecimento de fala, reconhecimento de imagem, processamento de imagem de linguagem natural e assim por diante. Então, muito do que se tem hoje em dia para fins dos usuários que não têm supercomputadores ou computadores paralelos para usar, faz uso das GPUs, né? Muitos de nós temos computadores com NVIDIA por causa dos jogos de computador, né? Nem que seja o jogo do FIFA, né, Felipe? Nem que seja o jogo do FIFA. Bom, a questão é, como nós vamos lidar com esse ferramental todo de inteligência artificial, né? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa separar que o machine learning, tá certo? Ele é dividido em treinamento supervisionado e treinamento não supervisionado, ou aprendizado não supervisionado. Então, a gente tem aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada. Isso aqui a gente sabe desde a tenra infância, né? A primeira pessoa que nos mostrou uma bola, quando a gente era uma criança muito pequena, e estava nos dizendo que aquilo ali se chamava bola, ela estava fazendo um treinamento supervisionado. Ou seja, a nossa rede neural natural estava adquirindo os dados sensoriais e nós estávamos associando a figura simbólica da bola com a impressão sensorial da bola que estavam nos mostrando. Por outro lado, aprendizado não supervisionado é uma coisa totalmente diferente. É da onde a gente tem a intuição a respeito dos dados. Ou seja, é a capacidade de ler o contexto a partir dos dados. Isso é uma coisa que é mais complicada de fazer do que aprendizado supervisionado. Para fins de elencar os tipos de ferramentas, eu dei um zoom aqui só nas 3 colunas de baixo. Tá certo? Então, a gente pode ver que as 2 primeiras são associadas a treinamento, aprendizagem supervisionada, e a última, a aprendizagem não supervisionada. Então, o que a gente tem? As principais tarefas associadas à aprendizagem supervisionada dizem respeito à classificação e regressão. E aí nós vamos ter mecanismos que é importante a gente saber o nome, tentar lembrar o nome, mas a gente só vai conseguir ter um domínio maior se for usar, que são o Supported Vector Machines, a análise discriminante, a ferramenta de Naive Bayes, Nearest Neighborhood, a regressão linear, árvores de decisão. Então, todo mundo que é da área acadêmica, que tem alguma experiência com estatística, e principalmente com estatística multivariada, deve ter se dado conta que todas essas ferramentas que estão aqui, todas elas são de estatística multivariada. Ou seja, muito da inteligência artificial faz uso dos conceitos da estatística multivariada. As únicas ferramentas que não são da estatística multivariada que estão aqui são as redes neurais. As redes neurais usadas tanto para fins de classificação, quanto as redes neurais são usadas para fins de regressão. Quando a gente tem treinamento não supervisionado,
treinamento, a aprendizagem não supervisionada, ela perpassa a necessidade da gente fazer uma análise de agrupamento. Pô, a análise de agrupamentos é uma coisa clássica da estatística multivariada. E aí nós vamos ter os algoritmos caminhos, o cluster hierárquico, né? O uso dos modelos de Markov, tudo isso aqui é estatística. Então, existe, enquanto ciência da computação, redes neurais, o assunto inteligência artificial faz muito uso das ferramentas de estatística multivariada. A única ferramenta que também pode ser usada para aprendizagem não supervisionada diz respeito às redes neurais. Então, cabe a gente falar a respeito das redes neurais, né? Bom, a ideia fundamental é, eu tenho uma camada de entrada. O que é uma camada de entrada? São os dados que eu meço, e eu tenho uma camada de saída, que é a minha resposta, são as minhas variáveis de resposta. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu estivesse fazendo um ensaio a respeito de um cultivo de micro-organismos. Tá certo? Então, quando eu vou fazer o meu planejamento experimental lá, e eu defino os níveis das variáveis, aquelas variáveis que vão ser as minhas variáveis independentes, seriam as variáveis de entrada. E a resposta, ou seja, a variável dependente, é a camada de saída da rede neural. Então, fazendo essa analogia entre variável dependente e variável independente, eu tenho quais são as camadas da entrada, que são as variáveis independentes, e a camada de saída, que são as variáveis dependentes para o meu sistema. Tá ok? O que acontece é que essa arquitetura de redes, ela existe desde final dos anos 60. Só que ela não foi suficiente para representar muitos problemas. Então, sempre houve muito interesse no processamento de imagem. E as redes, chamadas redes profundas, né, que geraram o campo do Deep Learning, tá? O Deep Neural Network, né, o Deep Learning, nada mais é do que redes neurais com entradas e saídas como as de menos camadas, com muitas camadas. Muitas camadas. Então, essa capacidade de ter múltiplas camadas permite que as redes Deep Learning, ou seja, as redes neurais profundas, possam reconhecer padrões que as redes neurais simples entre aspas, né, porque eu posso ter um número de neurônios bem grande na camada intermediária, não conseguiam fazer. Para conseguir usar Deep Learning, a gente precisa da aceleração gráfica das GPUs. Então, esse é um dos motivos por que as GPUs são tão importantes. Tá certo? Bom, qual a vantagem da gente ter Deep Learning versus o Machine Learning convencional usando redes neurais mais simples? Bom, o intuito de uma ferramenta de inteligência artificial é, a partir de uma entrada, ser capaz de identificar um objeto. Então, vamos imaginar que eu quisesse criar uma rede neural para classificar um conjunto de informações a respeito das dimensões de um objeto, uma imagem de objeto, para dizer se aquele objeto é um carro ou não é um carro. Bom, no Machine Learning tradicional, a etapa de extração das features é feita pelo projetista do sistema. Então, é o projetista de sistema que diz, durante o treinamento, quais são as características que um veículo tem. Por exemplo, eu reconheço que isso aqui é um Fusca, porque eu sei que ele é redondinho atrás. Então, eu vou dizer, de algum jeito, isso para o meu modelo. Tá certo? Claro que matematicamente. A grande vantagem do Deep Learning é que ele não precisa de uma etapa de extração de features manual. Ele faz essa etapa sozinho. Ou seja, essas primeiras camadas aqui, elas conseguem processar ou pré-processar, vai ser uma palavra que a gente vai usar bastante, pré-processar a informação, de forma a poder reconhecer o objeto. Tá certo? Obviamente que se eu tenho mais neurônios, mais camadas, eu vou levar mais tempo para poder treinar esse modelo. Então, o Deep Learning, ele é uma ferramenta relativamente recente, que está sendo acoplada a uma sucessão de campos, inclusive no controle de processos, mas ele exige muito poder computacional. Bom, até agora eu falei só de computação, né? Então está na hora da gente trazer um pouco para o nosso métier,
né, das engenharias. Para que serve tudo isso? Bom, alguns dos possíveis usos do machine learning nas engenharias que nós estamos tratando aqui, que seriam engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia bioquímica, engenharia de bioprocessos, engenharia de biotecnologia, qualquer uma dessas engenharias dessas áreas e suas co-irmãs possíveis, seriam, por exemplo, a previsão de propriedades físicas, químicas, termodinâmicas, biológicas, tais como densidade, viscosidade, ponto de ebulição, pressão de vapor, solubilidade. Então, por exemplo, se a gente for cruzar num periódico que trate a respeito de propriedades termodinâmicas, predição de propriedades termodinâmicas, tem pesquisadores usando redes neurais e redes neurais profundas para fins de modelar propriedades, predição de modelagens termodinâmicas, fazendo modelagem black box. Bom, além, obviamente, que eu vou trazer um pouco da sardinha para o meu assado, né? A brasa para o meu assado, controle automático de bioprocessos industriais, ou de processos químicos industriais, ou de processamento de alimentos, desde que haja controle automático, eles vão fazer uso de controle baseado em dados, né? Para otimizar a eficiência e para minimizar os custos de produção, né? Então, a área de controle de processos, ela foi beber na fonte da ciência da computação a fim de representar modelos mais complicados, fortemente não lineares, usando redes neurais. Foi por isso que as pessoas que trabalham na área de controle de automação, controle automático e automação, passaram também a se apropriar dos conceitos de redes neurais, né? Outra aplicação possível para essas engenharias seria a previsão da produção de biomassa, que a gente sabe, né, que é importante quando se faz um cultivo, dependendo do tipo de cultivo, qual o objetivo, qual o tipo de micro-organismo, qual o tipo de cultura, através da análise dos dados do histórico do cultivo, e das condições desse cultivo, qual seria as possibilidades de produção de biomassa, quando a gente está com interesse em produção de biomassa, por exemplo. Também a gente tem a necessidade de precisar modelar quando a gente vai fazer a otimização dos processos de cultivo, né? Então, muito comum são muito comuns estudos de identificação das relações entre as variáveis de processo de cultivo e os parâmetros de qualidade do produto da biomassa ou de outro produto de interesse, tá certo? Então, a otimização de processos faz uso de ferramentas, sim, de modelos black box de redes neurais, né? A parte da bioinformática possibilitou a identificação de micro-organismos através da análise de dados do sequenciamento genético. Então, a gente sabe que as informações, a quantidade, o rol de informações geradas a partir da decodificação do DNA de micro-organismos ou até de outros tipos de tecidos, né, de seres que não sejam micro-organismos, gera um conteúdo de informação bastante significativo. É uma aplicação de Big Data. Então, a possibilidade de identificação de micro-organismos a partir do uso de redes neurais é uma realidade. Qualquer sistema complexo pode ser modelado, seja ele biológico ou não, sejam reatores de fermentação, sejam reatores químicos convencionais, usando redes neurais. Então, essa é uma das aplicações das redes neurais, né? Também, na área de alimentos, a gente pode fazer a previsão da demanda por produtos alimentícios, né? Permitindo, então, que as empresas planejem melhor a produção e a distribuição de forma mais eficiente. Quando a gente consome o conhecimento a respeito do que a gente consome, a taxa com que a gente consome, a composição, o conjunto de alimentos que foram consumidos, gera uma quantidade de informação absurdamente grande. Isso pode ser usado para identificar tendências de consumo no mercado. Uma aplicação que é significativa, e eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação a respeito dela, diz respeito à questão da detecção de fraudes, né? Detecção de fraudes em leite. A gente fez um trabalho a respeito usando clustering, usando aprendizado não supervisionado, para, a partir de um pequeno conjunto de análises, identificar adulterações e fraudes em leite, tá certo? Então, adulterações e fraudes em leite em alimentos, desculpa, é uma coisa muito importante, né? Pode ser feito usando modelos de redes neurais e outras ferramentas de inteligência artificial.
Um outro assunto que é muito importante diz respeito à questão da rastreabilidade, porque o machine learning pode ser, então, usado para rastrear a origem e o histórico dos alimentos, né? Permitindo, então, que as empresas garantam uma melhor condição de segurança alimentar e que atendam aos requisitos regulatórios, né? A gente sabe que a rastreabilidade ela é condição sine qua non em muitos mercados para que os produtos possam ser vendidos e comercializados naquele mercado, né? Então, as ferramentas de rastreabilidade, elas, hoje em dia, fazem uso também de ferramentas de machine learning, né? Bom, eu falei que o ChatGPT tinha sido importante, mas até agora eu não falei nada de ChatGPT, né? Então vamos falar do ChatGPT um pouquinho, né? Bom, em primeiro lugar, o ChatGPT ele faz parte de um conjunto de aplicações que já estão na rua aí faz tempo, tá certo? Chamado ferramentas generativas. O G do GPT quer dizer generativo, tá certo? Generativo. Então esse G aqui é de generativo, ou seja, uma ferramenta de machine learning capaz de gerar conteúdo. Gerar conteúdo, né? A sigla GPT quer dizer Generative Pre-Trained Transformer, ou seja, transformador pré-treinado generativo. Bom, muitos de nós, quando usamos filtros, por exemplo, no Instagram, ou quando usamos filtros no TikTok, agora está a moda do filtro que processa o rosto das pessoas em tempo real e mostra elas 20 anos mais moças, né? Nós estamos usando ferramentas generativas, de processamento de imagem generativas, né? Então, assim, existe um universo absurdamente grande de ferramentas generativas. Existem ferramentas que transformam texto para imagem. O DALL-E, por exemplo, é uma dessas ferramentas, né? Vocês não devem ter tido a oportunidade de observar, por causa que a projeção fica difícil, né? Mas todas as imagens que eu usei até agora, todas, aqui embaixo, né? Aqui embaixo, assim, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa marquinha d'água aqui, ó? Essa marquinha d'água aqui é do DALL-E. Ou seja, todas as figuras que eu usei, inclusive essas pessoas não existem. Essas pessoas foram geradas por uma ferramenta generativa, tá certo? Essa figura, eu pedi a descrição. Eu dei a descrição em texto para gerar essa figura, tá certo? E essas figuras foram geradas pelo DALL-E, tá certo? Que é a ferramenta de geração de imagens da OpenAI, tá? E existe um universo absurdamente grande de ferramentas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, Stable Diffusion, Crayon, Jasper, Night Café e assim por diante. Muitas dessas ferramentas, elas são gratuitas, né? A gente tem também ferramentas generativas que geram vídeo a partir de texto. Essas, particularmente, eu não testei ainda. Não tive oportunidade de testar, tá certo? Falta tempo, às vezes, para testar tanta coisa. Existe também ferramentas de geração de áudio a partir de texto, que são muito usadas para podcast ou para fazer narração, tá certo? E isso permite, por exemplo, que as pessoas gravem podcasts ou gravem vídeos no YouTube sem usar a própria voz, só usando uma voz sintetizada, né? E funciona absurdamente bem, né? A gente tem ferramentas generativas também capazes de, a partir de texto, gerar texto. E nesse caso aqui, cai o ChatGPT, né? A ferramenta do GPT está aqui, ó. Ela cai nessa categoria, que a partir de texto que o usuário entra, ele vai gerar um texto, tá certo? E a gente tem texto para movimento, texto para código, depois eu vou falar a respeito disso, texto para NFT, texto para modelos 3D, e assim por diante. Então, ferramentas generativas, elas são um universo de possibilidades e elas estão dominando o mercado, tá certo? A gente tem muitas possibilidades de ferramentas generativas, né? Bom, como que funciona no frigir dos ovos o GPT? Então, essa aqui é a tela. Eu, usando o ChatGPT, pedi para ele que ele explicasse, por favor, como você funciona enfocando aspectos do machine learning, né? E a resposta que eu recebi foi, claro, com prazer. Como modelo de linguagem natural treinado em machine learning, meu objetivo é entender e gerar texto em linguagem natural
que é relevante e útil para os usuários. Aqui está uma explicação mais detalhada de como eu funciono. Então, existe uma etapa de treinamento, diz assim o GPT, falando na primeira pessoa. Eu fui treinado em um grande conjunto de dados que inclui texto em vários idiomas. Esse conjunto de dados foi alimentado em um algoritmo de aprendizagem de máquina para que eu pudesse aprender padrões na linguagem. O treinamento também me ajudou a entender como as informações são relacionadas no texto. A partir do processamento da entrada, quando o usuário me faz uma pergunta ou me envia uma mensagem, eu primeiro processo a entrada de texto. Isso envolve dividir o texto em palavras individuais, remover a pontuação e identificar as partes do discurso, fazendo uma análise semântica de substantivos, verbos, adjetivos. Essa análise gera uma possibilidade de entender o significado das palavras e frases. E assim, isso envolve identificar também os sinônimos, os antônimos e as palavras relacionadas no contexto, né? Por fim, com base na análise semântica, diz o ChatGPT, gero uma resposta relevante para a pergunta do usuário. Isso pode envolver a geração de texto, naturalmente, a seleção de uma resposta pré-definida de um conjunto de respostas possíveis, normalmente quando a gente leva vaia por parte dele, né? Quando ele não quer responder o que a gente pergunta, ou quando ele não tem essa informação, ou a execução de uma ação específica, dependendo da solicitação do usuário, né? Por fim, diz o ChatGPT, como modelo de machine learning, eu sou capaz de aprender com novos dados e atualizações. Isso aqui assusta muito as pessoas, permitindo melhorar minhas respostas e tornar-me mais preciso e eficiente com o tempo, né? Bom, essa foi a resposta que o ChatGPT me deu. Eu não fiquei muito satisfeito com essa resposta e fui atrás de mais informações. Então, consultando a edição de fevereiro da Super Interessante, que está nas bancas, na capa tem uma matéria sobre o ChatGPT, e lá diz que o ChatGPT, a partir da base de dados de aprendizagem, converteu palavras e textos, bem como sinais de pontuação e espaços, em elementos chamados de tokens. Cada token é identificado por um número. Então, por exemplo, na frase, minha cor preferida é verde. Os tokens associados foram esses aqui. É o exemplo que me dá a Super Interessante. Depois de processar todos os textos dos gigabytes que foram usados para treinar o ChatGPT-3, foram criados 499 bilhões de tokens. A seguir, o robô observou as relações entre as palavras, viu quais delas pareciam juntas com maior frequência. Então, existe uma componente estatística no texto gerado pelo ChatGPT. Quando as palavras estão juntas, elas têm uma maior probabilidade de serem usadas no seu contexto. O que a gente chama de jargão, né? Normalmente, quando a gente tem profissionais de determinada área, é comum que esses profissionais concentrem o seu vocabulário no que a gente configura como jargão. Ou seja, existe uma maior probabilidade dessas palavras estarem juntas, né? O GPT gerou, então, 175 bilhões de parâmetros. A partir desses 175 bilhões de parâmetros, a ferramenta foi capaz de calcular a probabilidade dessas palavras aparecerem juntas, dependendo do contexto e a ordem delas em cada frase. Essa capacidade permite analisar perguntas e elaborar respostas. Então, diferentemente de um gerador de lero-lero, né, que muitos de nós já brincamos com gerador de lero-lero na internet, na web, tá certo? Aqui, por que parece que a resposta tem sentido? Porque existe uma probabilidade de que haja sentido. Enquanto que o gerador de lero-lero não tem probabilidade nenhuma de que faça sentido. Por isso que é um gerador de lero-lero, né? Além do treinamento, foram usadas travas. Foram programados, a ferramenta foi programada para reconhecer certas palavras-chave e evitar temas impróprios, como tentativas de fazer o robô dar recomendações perigosas, ou escrever vírus de computador, ou dar opiniões ilegais a respeito de racismo, por exemplo, ou até de nazismo, né? E essa é uma das questões que o Elon Musk combate, o uso das travas, certo? Então, isso é bastante polêmico, né? Eu, particularmente, tenho a opinião que é importante, sim, existir uma regulamentação e existir um limite até para a inteligência artificial, tá certo? Bom, o que a gente pode fazer com o ChatGPT? Quais coisas podem ser feitas com o ChatGPT? Em várias línguas. A gente pode fazer resumo de texto,
a gente pode fazer revisão de texto, a gente pode fazer tradução simultânea em MITs. Eu tenho uma aluna que foi fazer um estágio nos Estados Unidos e ela estava me relatando que todas as reuniões agora com pessoas dos mais variados países usam plugin para fazer tradução em tempo real usando o ChatGPT. As ferramentas de marketing, de copywriting, de storytelling, toda geração de texto, né? Tem gente que tentou escrever música, tem gente que tentou escrever poema, tem gente que fez de tudo com o ChatGPT, né? Vocês podem ver que essas aplicações são aplicações, algumas delas até a gente usa no cotidiano da universidade, outras nem tanto, né? Bom, mas para que eu estou usando o ChatGPT? Eu estou usando o ChatGPT para programar. Dentre as disciplinas que eu trabalho, eu tenho três disciplinas que fazem bastante uso de programas de computador, que é uma disciplina chamada Laboratório 2 de Engenharia Química, que trata a respeito de modelagem e simulação, uma disciplina chamada Modelagem e Simulação de Bioprocessos, da Engenharia Bioquímica, e a disciplina de Controle 2, onde eu faço o desenvolvimento dos algoritmos de controle na prática. Então, como a gente avalia o desempenho dos algoritmos de controle em simulação, eu preciso programar. Mais cedo ou mais tarde eu preciso programar, né, na plataforma que eu uso. Então, uma das literaturas mais antigas que a gente tem e que é de uma qualidade bastante boa é o livro do professor Louis Bain, o Process Modeling Simulation Control for Chemical Engineers, né? E lá, no item 3.3, está esse CSTR aqui, camisado. Então, esse aqui é o problema, chamado problema do CSTR não isotérmico. Tá certo? Esse livro traz os modelos. Então, está aqui o conjunto de equações diferenciais a ser resolvido. Eu não vou me ater a esse conjunto, tá certo? Mas é um conjunto de equações diferenciais que pode ser resolvido usando método numérico, mete-óleo, mete-conjectura, tá certo? Ora bolas, o livro traz o programa da época, da linguagem da época, que era Fortran. Então, esse código aqui, está em Fortran. Fortran é uma linguagem muito usada em engenharia, mas é uma linguagem antiga, tá certo? Eu sei um pouco de Fortran, não sei programar em Fortran, mas sei ler Fortran, né? Então, se eu fosse passar manualmente isso aqui para qualquer uma das linguagens que eu uso, fosse o C, fosse o Basic, do Visual Basic for Applications do Excel, se fosse Python, ou se fosse Scilab, porque a gente usa bastante Scilab. Na universidade, a gente usa como uma plataforma de computação numérica gratuita e open source, usa Scilab. Podia usar Octave, mas eu prefiro usar Scilab, tá certo? Eu teria que traduzir esse texto do Fortran para o Scilab. Então, o que eu fiz? Eu bati foto da página do livro, usei o Google Lens para capturar o texto e dei o texto para o ChatGPT. O ChatGPT gerou o código do Scilab. Então, tá aqui o Scilab e tá aqui o código, tá certo? Deve estar meio ruim para ver por causa das linhas de comentário. Eu deixei exatamente como saiu, tá? Eu mudei o mínimo possível. A única coisa que eu precisei fazer foi colocar o comando de saída de tela, porque, como a gente sabe, o Fortran não tem comando de saída de tela, o Fortran clássico não tinha, né? A partir do Fortran 90 teve. Então, quando eu mando rodar esse programa, o que vai acontecer? Eu tenho aí o perfil da concentração ao longo do CSTR. Ou seja, eu passei o código do Fortran para o Scilab com mínima intervenção minha. Foi o ChatGPT que fez isso. A questão é, como que eu peço para o ChatGPT fazer isso? Bom, a gente precisa gerar um prompt. Esse prompt é a forma da entrada dos dados. Como que eu vou dizer para ele, pegue esse código em Fortran e passe para Scilab. Outra coisa é que há limites do código, tá certo? A quantidade de informação que o ChatGPT pode gerar é da ordem de 4.000 caracteres, somando pergunta e resposta. Por isso que é muito comum a gente estar usando e ser interrompida a resposta e a gente ter que escrever ali, por favor, continue. Tá certo? Por causa que passou do limite de caracteres. Isso quando a gente consegue acessar, né? Porque quando tem muita gente usando, a gente nem entra, né? Ou então vai pagar os $20 para ter acesso pago, né? Bom, agora vem aquilo que eu chamei de call to action. O call to action é seguir uma chamada
para a ação, seria uma sugestão daqueles que quiserem, e daqueles e daquelas que quiserem se envolver mais com esse assunto, tá certo? Então, em que a gente deveria investir tempo para aprofundar o conhecimento, né? Com certeza, se eu fosse aprender uma linguagem hoje do zero, e eu estou fazendo isso, inclusive, estou tentando melhorar meus conhecimentos de Python, tá? Eu investiria em aprender Python. Python tem uma curva de aprendizado extremamente íngreme. Ela dá muitos resultados em pouco tempo. As principais bibliotecas de Python para inteligência artificial e machine learning são PyTorch, Keras, Scikit-learn. Então, não há como implementar projetos de machine learning que não vão usar essas ferramentas de Python. Scikit-learn, Keras e PyTorch. Inclusive, o GPT é feito em PyTorch. Pandas é uma ferramenta de Big Data. Tá certo? E TensorFlow é uma ferramenta também de machine learning, mas que é do Google. Tá certo? Ela tem sua versão open source, tá certo? Mas ela é do Google. Tá? Para poder entender muito daqueles algoritmos que eu mencionei naquelas 3 colunas lá, é importante a gente ler um pouco a respeito de estatística multivariada, e quem não teve chance de trabalhar com estatística multivariada, eu recomendo que use o programa PAST, tá? Que é um programa que é usado em arqueologia, tá certo? Que dá recursos de estatística multivariada para nós, né? Bom, além disso, eu tenho uma outra sugestão de ferramenta para quem não quer programar. Ou seja, se a pessoa não quer aprender Python porque ela não quer programar, ela pode usar uma ferramenta chamada Orange. Orange de laranja, tá certo? Orange de laranja, tá? O Orange é uma ferramenta que é um front-end para Python. Na realidade, ele é um ambiente de programação visual em que por trás rodam ferramentas de Python. A grande virtude do Orange é ser usado em data mining, ou seja, mineração de dados. Mas ele tem as ferramentas de machine learning também para ser usadas. E ele é muito bom porque ele traz datasets. A gente não consegue trabalhar, seja machine learning, seja big data, seja data mining, seja a área que for da inteligência artificial, sem dados. Dados são fundamentais. E dados que sejam passíveis de serem usados pelo grau de complexidade desses dados. Ou seja, eu não vou conseguir trabalhar com machine learning se eu tiver poucos dados. Eu preciso ter muitos dados. Certo? A grande virtude é trabalhar com muitos dados. Né? E o Orange traz os datasets que são baixados à medida que a gente vai usando. Qual é a grande vantagem do Orange? Aqui tem um print screen, tá certo? De como é a tela do Orange. O Orange tem esses objetos aqui, ó, tá? Esses objetos aqui, e eles simplesmente são arrastados para a área de trabalho e a gente cria esses workflows aqui de dados, tá certo? Que vão possibilitar a gente chegar até o nosso resultado final. Então eu não preciso saber programar, eu preciso entender como é que é a sequência de processamento dos dados para gerar as respostas que eu desejo, tá certo? Por isso que eu gosto muito do Orange. E os alunos, quando estão começando a disciplina de inteligência artificial aplicada aos processos químicos, que é uma das disciplinas que eu ministro, a gente usa o Orange. Né? Por falar em datasets, tem um dataset que eu recomendo bastante para quem for da área bio, tá? Que é acessível através desse site aqui, tá bom? industrialpenicillinsimulation.com, tá? Isso aqui é o resultado de um trabalho de modelagem, tá? Feito modelagem fenomenológica, modelagem matemática, desculpa, modelagem mecanística, modelagem matemática, para a fermentação do penicílio, né? E aqui tem um dataset de 500 megabytes comprimido. 500 megabytes. Quando a gente abre o arquivo, são 2 gigabytes de dados a respeito da operação desse reator aqui, tá certo? Tanto corridas bem-sucedidas quanto corridas mal-sucedidas, todos os parâmetros de operação de um reator de cultivo de penicillium, tá certo? Taxa de aeração, temperatura, pH, rotação, taxa de transferência de oxigênio e assim por diante. Todos os parâmetros de operação desse bioreator. Né? Bom,
eu fiz... eu mantenho um site já há 15 anos, que é o rdpf.wordpress.com. rdpf.wordpress.com. Eu recomendo que vocês acessem. Todas as ferramentas que eu estou falando, inclusive essa própria apresentação, eu já coloquei lá no /1 _ AI /. Quando vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem um menu lá em cima. Para que a opção AI ficasse bem próxima do início, eu coloquei o número 1 e o underline na frente. Tá certo? Então, no site rdpf.wordpress.com, vocês vão encontrar sugestões de ferramentas generativas, vão encontrar uma outra palestra que eu dei a respeito de aplicação de inteligência artificial em indústria de alimentos, tá certo? De 50 minutos, o vídeo está lá. Né? Lá estão, nesse site, estão todas as aulas que eu usei durante o período remoto. Tá? Todas as minhas aulas estão disponíveis lá, de todas as disciplinas que eu trabalho, instrumentação e controle, parte de controle automático, controle de bioprocessos, todas as disciplinas que eu trabalhei. Mas especificamente a respeito dessa nossa apresentação de agora, né, tá nesse link aí, rdpf.wordpress.com /1 _ AI, tá certo? Bom, eu quero fazer um fechamento, então. A inteligência artificial, em todas as suas roupagens e manifestações, ela é e será uma ferramenta útil para toda a humanidade, isso a gente não tem dúvida, para qualquer aplicação humana, e ela está se tornando pervasiva. Ali está errado, está escrito errado, é pervasiva. Tá? O que é uma tecnologia pervasiva? É aquela tecnologia que faz parte do nosso cotidiano e a gente nem sente que está usando, sabe? É tipo, por exemplo, esses relógios vestíveis, tá certo? A gente nem sente que está usando uma tecnologia, mas a gente está usando uma tecnologia que está acompanhando o batimento cardíaco, que está acompanhando os passos, que está medindo oxigenação, que está medindo qualidade do sono, tá certo? Esse tipo de tecnologia aqui é uma tecnologia pervasiva. A inteligência artificial também é, e também será, uma tecnologia pervasiva, eu tenho certeza a respeito disso. Por fim, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Alvin Toffler foi um futurólogo. Futurólogo, como o nome diz, seria uma pessoa capaz de prever o futuro. Né? Mas não prevendo o futuro em bolas de cristal, mas prevendo o futuro a partir de um estudo a respeito da história das civilizações e de como elas evoluíram. E num dos seus livros, Alvin Toffler disse que a mudança é o processo pelo qual o futuro invade nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que a forma como o futuro invade as nossas vidas é através da mudança. Então, aqui estão as minhas referências, tá certo? E era isso que eu tinha para conversar por enquanto, tá? Quero, de novo, agradecer a oportunidade, né? E me coloco para conversar com todo o grupo.